Bom, e um dos objetivos, né, como eu disse para vocês, da ferramenta planejamento estratégico obviamente, do estabelecimento de estratégias, é justamente contribuir para que a organização consiga ou manter ou criar vantagens competitivas, né? A vantagem competitiva, na verdade, ela é a possibilidade da organização em criar um valor que seja sustentável e não fique, né, morrendo aí a cada, né, vamos falar assim, a cada final de ano a empresa tenha que se reinventar. Então, a ideia da vantagem competitiva é que a organização ela utilize os seus recursos olhando o ambiente externo e crie valor, né, em relação à concorrência, para que ela então tenha essa sustentabilidade, né? Sustentabilidade, né, pessoal? Ser sustentável é a palavra de ordem hoje, né? Quando nós estamos falando aí, né, do ambiente competitivo, tá? Bom, e aí, então, como é que eu vou trabalhar, né, de maneira prática esse processo, né, de planejamento estratégico ou de administração estratégica, conforme vocês prefiram dizer, tá? Então, nós temos que pensar que, sendo um processo dinâmico e cíclico, o planejamento, né, ele então tem algumas etapas que elas acabam acontecendo e que elas acabam se realimentando, né? Então, nós temos aí o diagnóstico estratégico, depois o plano em si, a implementação, né, daquilo que foi planejado, e depois nós temos a questão do controle, que é você utilizar indicadores de desempenho para medir os objetivos que foram definidos no planejamento e utilizar isso para verificar se você alcançou ou não aquilo que foi planejado, tá? Bom, esse é o processo, né, de administração ou de planejamento estratégico de uma forma geral. Nós, aqui na disciplina, estamos muito focados nessas duas etapas aqui, ó. Na etapa, né, de diagnóstico, que são ferramentas importantes que nós vamos aprender, quer dizer, que vocês já aprenderam e que eu tô aqui recordando com vocês, né? E a etapa também de planejamento, nós temos aqui algumas coisas interessantes que eu destaquei para vocês, tá? Então, nós vamos recordar isso daí nos próximos slides. Quando eu tô falando de diagnóstico estratégico, vocês devem ter lido, se não leram, mais uma vez, corram lá nos materiais, né, de texto base de apoio, porque tá tudo lá bonitinho, explicadinho para vocês. Então, nós estamos falando do diagnóstico estratégico, nós estamos falando de um processo em que nós temos uma análise do ambiente externo, uma análise do ambiente interno. Tudo isso vai nos ajudar a ter um mapeamento daquilo de como é que está a situação atual da organização, e isso vai nos subsidiar então para que a gente consiga elaborar o plano estratégico, ok? E como é então que a gente faz essas questões? O resultado, pessoal, do diagnóstico estratégico, quando eu falo assim, ó, eu vou mapear a situação atual, eu tenho algumas ferramentas, mas a grande ferramenta que vocês viram que o professor da videoaula trabalhou com vocês é a análise de SWOT, que trabalha oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Oportunidades e ameaças, como vocês estão vendo aqui, são os aspectos que vocês vão identificar quando estiverem fazendo a análise do ambiente externo, tá? Para que a gente faça análise do ambiente externo, se vocês estiverem fazendo um processo de diagnóstico tradicional, então vocês vão fazer a análise do ambiente geral, que aí vocês vão usar uma ferramenta normalmente que é denominada análise PESTEL.
análise da atratividade do setor, que é o modelo das 5 forças que vocês aprenderam no curso, e análise da concorrência, tá? Que é, então, escolher alguns concorrentes mais próximos e começar a monitorá-los, porque você, né, usa esses concorrentes para se parear no mercado, tá? Essa questão, ela é trabalhada nos capítulos que vocês estudaram, mas a gente não aprofundou porque nem dava tempo da gente fazer isso, né? Na disciplina. Então, a concentração, né, que nós tivemos na disciplina foi trabalhar os aspectos do ambiente geral ou macroambiente, que é esses aspectos que eu falei para vocês da análise Pestel, em que vocês vão ver, então, a influência dos fatores desse macroambiente. Fatores esses quais são? Os fatores demográficos, econômicos, políticos, socioculturais, tecnológicos, ecológicos, né? E que impactam ou positivamente ou negativamente as organizações, tá? Se impactam negativamente, por exemplo, a questão da taxa de juros, por exemplo, impacta negativamente as organizações, vamos imaginar, né? Como um exemplo. Então, é uma ameaça para a organização. Vamos pegar a situação atual agora. A Covid, né? Que é a pandemia, que é uma situação aí que ninguém esperava que fosse acontecer e que tem a ver, né? Aí com uma questão aí social, né? Uma questão que desestruturou completamente aí a forma como que as empresas estavam se organizando. Então, é também uma ameaça. E o que acontece? Identificando, então, as ameaças e as oportunidades, as organizações, elas precisam processar essas influências e reagir, né? Neutralizando as ameaças e buscando aproveitar as oportunidades, né? Então, é isso que a gente precisa pensar quando, então, a gente se depara, né, com uma influência aí do macroambiente, tá? E, obviamente, nós temos que fazer um processamento, né, dessas informações. E essas informações, elas não vêm de mão beijada pra gente, né? Então, as empresas, elas precisam aprender a fazer esse processo de escaneamento, monitoramento, previsão e avaliação, né, desses fatores aí, de como que eles influenciam a empresa, tá? Depois vocês têm lá o modelo das 5 forças, então, que vem nos ensinar como que, o quanto, né, um setor, ele pode ser atrativo ou não, né? Obviamente que quanto mais rentável um setor for, mais atrativo ele é, certo? E aí, então, o Porter, ele, uma das grandes mentes também brilhantes, além do Mitzenberg, o Porter, ele é um dos grandes gênios aí da estratégia, né? Ele traz pra gente o modelo das 5 forças que vocês aprenderam, e tem uma aula que foi dedicada só para falar do modelo das 5 forças, então eu não vou ficar me estendendo muito, mas estudem porque cai na prova, viu, pessoal? Já tô dando dica, ó, spoiler da prova, hein? Então, lembrando aqui que a gente precisa pensar na questão, né, da influência, né, da rivalidade entre os concorrentes. A gente precisa entender como que é essa intensidade da rivalidade. Precisamos olhar também os fatores que influenciam a entrada dos concorrentes potenciais e verificar se existem barreiras para que eles entrem, né, no setor. Verificar o poder de barganha dos compradores e os fatores que interferem, né, nesse poder de barganha. A mesma coisa em relação aos fornecedores, e tentar enxergar a questão, né, da influência dos produtos substitutos, que embora, né, não sejam produtos, né, do concorrente, ou seja, são produtos de um outro setor, mas que podem, né, exercer uma influência
direta aí, é muito importante que a gente entenda, né, até que ponto esses produtos substitutos, eles podem muitas vezes acabar com o setor. Vamos dar o exemplo da questão da máquina de escrever, né? E o computador pessoal. Quem imaginava, né? Lá nos idos da década de 70, que o computador pessoal que iria substituir a máquina de escrever. Ninguém apostava nisso, né? Só o Steve Jobs. Então, veja só como a gente tem que estar antenado, né, com essa questão dos produtos substitutos. Muito bem. E aí, com relação aos pontos fortes e fracos, pessoal, é um olhar para interno da organização. Eu sempre costumo falar para os alunos que assim, é você olhar para o umbigo e ver quais são as qualidades e defeitos da empresa. E obviamente que para isso é preciso fazer um exercício de análise, então, tanto dos recursos que a empresa possui, né? Seja financeiro, sejam as pessoas, a questão das tecnologias que ela domina, a questão das capacidades que a organização foi capaz de desenvolver, a questão das competências essenciais que ela conseguiu desenvolver também, e a análise da cadeia de valor, que é uma outra ferramenta importante que vocês têm que estudar também para a prova, viu, pessoal?